Olá, eu sou Diogo. Dando continuidade à abordagem do livro Um Conceito Hierárquico de Ecossistemas, nesse vídeo será realizado o resumo do capítulo 9, cujo título é Ecossistemas como Hierarquias Duplas. O livro apresenta 9 capítulos. Chegamos ao fim da parte 4, que é a parte final do livro. Nos vídeos anteriores, analisamos no capítulo 7 como a teoria da hierarquia ajuda a elucidar as interações complexas entre populações de espécies na comunidade, e no capítulo 8 aplicamos a teoria da hierarquia a problemas que lidam com a transferência de matéria e energia nos ecossistemas. Agora, vamos vincular as abordagens população-comunidade e processos funcionais. O primeiro tópico do capítulo é a relação entre a população e os componentes funcionais. Em termos simples, o problema em questão é que a relação entre os organismos e as funções do sistema nem sempre é clara. Porque as duas escolas da ecologia, que é a população-comunidade e processo funcional, estão olhando para o mundo natural a partir de conjuntos de observações diferentes. É importante estabelecer que, geralmente, nem os componentes bióticos, nem os funcionais podem ser reduzidos um ao outro. Então, temos 3 questões em relação a isso. A primeira é que espécies diferentes podem desempenhar funções iguais ou semelhantes, que é a questão da redundância funcional ou as guildas de Roth. Em relação a essa questão, evidências históricas mostram que a substituição de espécies não tem essencialmente nenhum efeito na função por exemplo, na função da floresta em fixar energia solar. E a gente pode estender esse exemplo pode generalizar também para ecossistemas lacustres e processos de decomposição. A segunda questão é que a mesma espécie pode desempenhar funções diferentes ao mesmo tempo. Um exemplo disso são os insetos holometábulos, que desempenham diferentes papéis funcionais em diferentes estágios do ciclo de vida. Nesse caso, o organismo pode alterar o nível trófico, sendo herbívoro quando larva e predador quando adulto. Quando adulto é predador e quando é larva é herbívoro. A terceira questão é que a mesma espécie pode desempenhar diferentes funções em diferentes momentos e lugares. Os componentes funcionais existem em todo o gradiente. Embora as espécies mudem, na maioria das vezes a comunidade definida pela composição de espécies é muito maior em extensão espacial do que os ecossistemas definidos por funções. Um exemplo seria os processos de decomposição que podem ser observados em nível de rizosfera, né? E outros processos outras extensões espaciais de uma comunidade é maior do que um ecossistema, como a gente já explicou em capítulos anteriores. O ecossistema como uma hierarquia dupla. Então, as abordagens da população, comunidade e processo funcional são disjuntas e dependem do conjunto de observações usados. Por exemplo, na abordagem de ecologia de populações, as observações são número de indivíduos, as entidades são bióticas e tangíveis, e as restrições são princípios evolutivos. Na abordagem de ecologia funcional, as observações são taxas de processos, as entidades não necessariamente é uma espécie, e as restrições são conservação de massa e energia.
Nas observações bióticas, uma árvore ela pode ser considerada um ólon. E nas observações funcionais, uma árvore, as diferentes partes de uma árvore apresentam diferentes entidades funcionais. As folhas elas servem para fixar carbono e o tronco é uma entidade funcional separada das folhas que vai servir aí para reter nutrientes. Com isso, não é de admirar que surja confusão quando o ecologista afirma que o sistema é estável ou instável. Se ocorrer uma perturbação numa floresta, por exemplo, o sistema ele pode ser considerado estável, pois uma outra população ela pode se expandir e assumir o papel funcional da espécie perdida. Complexidade e estabilidade. Então, por causa das ambiguidades do conceito de ecossistema no capítulo 1 e a noção de que a dinâmica do ecossistema é explicável em termos de população no capítulo 4, pesquisadores focaram quase que inteiramente na diversidade de espécie e estabilidade, que é definida, nesse caso, como a persistência de cada espécie no sistema. Eles tentaram transferir o conceito de ecossistema para a população e viram que é inviável. E em relação a relacionar estabilidade e diversidade, as espécies equivalentes conferem um grau de redundância funcional ao ecossistema. Assim, podemos fazer uma correlação entre estabilidade e redundância funcional. Zaret, no ano de 1982, encontrou maior diversidade de populações de peixes em lagos estáveis do que em sistema fluvial adjacente. Isso confirma uma possível associação entre condições ambientais estáveis e uma maior diversidade a essas condições. O Robert Rosen, no ano de 1977, propôs uma representação do sistema. Ele definiu o sistema em um determinado momento como estando em um estado particular, como o número de indivíduos em cada população ou a quantidade de nutrientes em uma série de compartimentos. Se detectamos ou não uma mudança no sistema, depende das escolhas que fizemos ao configurar nossas observações. Por exemplo, se estamos interessados em estudar a dinâmica da comunidade em 2 tempos, a nossa variável de estado depende da maneira como configuramos o nosso conjunto de observações. Se observamos as populações com o número de indivíduos, não veremos mudanças. Por outro lado, se observamos as populações pela estrutura etária, veremos mudança no número de indivíduos por categoria de idade nos 2 tempos. Restrições alternadas, que faz parte do segundo tópico, que é relações entre hierarquias. Dentro de qualquer conjunto de observação, o sistema pode ser estruturado por restrições bióticas ou por equilíbrio de massa e energia. Se algo acontecer para interromper a restrição existente, podemos prever pelo menos que tipo de restrição entraria em ação para estruturar o sistema. Quando isso ocorre, os sistemas de restrição se alternam. Por exemplo, quando as algas unicelulares diatomáceas desenvolvem uma concha de sílica, elas se libertam das restrições bióticas, que seria a predação, e se expandem até serem restritas pelo balanço de massa, ficando incapaz de extrair a sílica do mar.
O equilíbrio é um conceito relevante? Connell e Souza, no ano de 1983, argumentaram que é praticamente impossível provar que um sistema de grande escala está em equilíbrio, pois requer uma série temporal muito longa de dados. Likens, no ano de 1983, aponta que pelo menos 20 anos de registros contínuos são necessários para determinar as principais tendências na biogeoquímica de bacias hidrográficas. Também, 15 anos de dados são necessários para demonstrar um declínio na transparência de um lago. Com isso, parece ser impraticável lidar com um ecossistema como um sistema em equilíbrio em grandes escalas. Comunidades estruturadas por restrições funcionais. A evolução convergente. Vamos buscar casos em que as restrições de um sistema visto por um conjunto de observações bióticas estrutura o sistema visto por um conjunto de observações funcionais ou vice-versa. Um exemplo é a evolução convergente, que considera que as restrições funcionais operando através do clima, solo e outros fatores abióticos criam um contexto funcional dentro do qual a evolução opera. Se você encontrar duas áreas que são muito semelhantes em condições ambientais, poderá descobrir que as comunidades bióticas evoluíram de maneira notavelmente semelhantes. Money e colaboradores, no ano de 1970, testaram a hipótese de que a estrutura das comunidades de locais de climas semelhantes são mais semelhantes do que a estrutura de comunidades de locais de climas diferentes. E também, nesse caso, os estudos eles confirmam, né, essa hipótese. E estudos com arbustos esclerófila e formiga que foram realizados confirmam essa hipótese. Redundância funcional e restrições flexíveis. As restrições funcionais, como a limitação de nutrientes, não operam diretamente em populações individuais, mas em ólons funcionais, como guildas e arrizosferas. Como resultado, o comportamento da população individual é menos restrito. Todo o sistema multinível se torne mais fortemente acoplado ao ambiente no qual está emaranhando. As pressões relativas que operam em populações individuais são livres para operar sem colocar em risco algum papel funcional dentro do sistema total. Função do ecossistema estruturada por restrições populacionais. Em sistemas em que uma única espécie pode ser a única entidade biótica disponível para desempenhar uma função, a população pode ser utilizada para identificar a função do ecossistema. Isso ocorre em sistemas com espécies de vida longa e espécies com tamanho grande, como o elefante, a baleia e o bisão, que tem influência controladora no processamento espacial de energia e nutrientes. Kaun, no ano de 1929, descreveu as mudanças que ocorrem quando a carpa é introduzida em pequenos lagos. Nesse caso, a vegetação desaparece. Quando esse animal é introduzido, a vegetação desaparece, a água fica turva e as populações de peixes mudam. Aí está a tabela mostrando o que acontece quando introduz em relação às espécies, né?
A relação entre população e ecologia de ecossistemas. Ao observar a organização hierárquica do sistema, vemos que o ecossistema é multidimensional. A função do ecossistema pode ser vista como sendo influenciada por conjuntos separados de restrições que podem ser caracterizados como bióticos e funcionais. Então, as questões da primazia da população versus ecologia do ecossistema desaparecem. Os argumentos sobre se os processos do ecossistema podem ser reduzidos à dinâmica populacional desaparecem, e aí propomos, portanto, que a teoria da hierarquia será uma ferramenta extremamente útil para evitar que falsos problemas atrapalhem o progresso da ecologia. Considerações finais. Vimos que o ecossistema é uma organização dupla, surgindo de restrições estruturais que operam em organismo e de restrições funcionais que operam em processos. No contexto da teoria da hierarquia, a organização do ecossistema aparece como um sistema de restrições. Identificamos a incorporação como um mecanismo pelo qual os ecossistemas escapam às limitações impostas por um ambiente flutuante. Mostramos que o ecossistema apresenta instabilidade sempre que o sistema de restrições é interrompido. Assim, apontamos o dedo na direção de como investigar potenciais instabilidades no ecossistema. Os gestores ambientais devem ter cuidado para nunca introduzir uma perturbação que perturbe o sistema de restrição natural do sistema. A teoria da hierarquia é uma nova maneira de olhar os ecossistemas para o progresso da ecologia. Chegamos ao fim do resumo do livro Um Conceito Hierárquico de Ecossistemas. Obrigado pela atenção. Fim.